Muito bem, estamos na última lição deste trimestre e faremos agora o resumo da lição de número 13. O título, Aviva, ó Senhor, a tua obra. O textual está dizendo, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Está em Abacuque, capítulo 3, versículo 2. E nós vamos ver então neste encerramento, falando sobre esta oração maravilhosa, né? Em forma de cântico que o profeta Abacuque faz. Na verdade, prática está dizendo, é a vontade de Deus avivar a sua obra nesses últimos dias, até que o Senhor Jesus Cristo volte. Por quê? Porque Jesus buscará uma igreja viva, uma igreja que está de pé. Ele arrebatará esta igreja e nós temos que fazer parte desta igreja. Lembrando que o derramamento do Espírito Santo, ele aconteceu no dia de Pentecostes, há quase 2000 anos atrás, e permanece, o Espírito Santo permanece derramado. O que está precisando é nós buscarmos a sua presença, viu? A leitura bíblica em classe se encontra em Abacuque, capítulo 3, versículo 1 ao 2, depois versículos 16 ao versículo de número 19. A introdução está dizendo, encerraremos neste trimestre com o clássico texto do profeta Abacuque. Nele o avivamento indispensável à igreja do Senhor Jesus Cristo está revelado. Então a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela necessita deste avivamento para que ela esteja de pé e seja dinâmica, né? E esteja fazendo aquilo o que o Senhor Jesus propôs para ela fazer na face da terra. Parte primeira aqui, o clamor pelo avivamento. No item 1, a intercessão angustiada do profeta. Então o profeta estava angustiado, porque era muito pecado, era muita hipocrisia, era muito deboche com as coisas de Deus e o profeta, então, ele fica angustiado, como você também deve estar angustiado com este mundo, né, que jaz no maligno, de tantas perturbações espirituais. Abacuque sofreu diante da iniquidade avassaladora em Judá, que é o reino do sul, como mensageiro de Deus. O que podia fazer era clamar ao Senhor de todo o seu coração. Então, quantas vezes nós perguntamos, né, o que posso eu fazer? O que você pode fazer é buscar o Senhor, clamar ao Senhor. Então, o profeta clamou a Deus, indagando o porquê de não haver resposta ao seu clamor diante da violência, da iniquidade, da destruição, da contenda, né, que estava diante dos seus olhos. Então parecia que ao profeta parecia que Deus estava indiferente. Deus jamais fica indiferente ao pecado do homem, viu? No item 2 aqui, ó, a aparente indiferença de Deus. Por que aparente? Porque não há indiferença de Deus à impiedade do homem. Na verdade, por causa da sua misericórdia e longanimidade para com os transgressores, não age com juízo agora, ele não age já. Deus não é igual a nós, né? Se alguém te falar alguma coisa, você diz, nossa, pastor, a pessoa me falou uma coisa lá, na hora meu sangue subiu e eu falei 10 de volta para ela. Deus não é assim. Deus é longânimo, é misericordioso. Deus quer que a pessoa se arrependa. Por isso Deus enviou o Senhor Jesus Cristo, né, com a mensagem de amor para salvar o homem, mas infelizmente a maioria não dá valor, dá as costas às coisas de Deus. Entretanto, haverá um dia em que ele responderá a todos que desprezaram a sua santa palavra, conforme está escrito lá no Salmo 9, versículo 17, está dizendo assim, ó, os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. Por isso, nós jamais podemos nos esquecer de Deus e da sua santa e bendita palavra. No item 3 agora, da primeira parte, a resposta pronta de Deus, a resposta de Deus veio de forma bem diferente daquilo que o profeta esperava. E ele, o soberano, resolveu convocar os caldeus, ou babilônios, né, para contrapor-se aos pecados e iniquidades de Judá, que é o reino do sul. Os caldeus seriam a espada de Deus, o chicote dos céus, para fazer Judá repensar os seus maus caminhos e converter-se das suas iniquidades, que já ultrapassavam os limites da tolerância divina. Então há uma tolerância divina. Então chega um momento que essa tolerância divina, ela chega ao seu limite. Então vamos dizer assim, né, a grosso modo, então há um momento que a paciência se esgota. Mas por quê? Porque Deus não quer que o seu povo se perca por completo. Por isso vem a correção. Por isso o povo era levado de quando em quando, né, para cativeiro, seja na época dos assírios, seja na época dos babilônios. Então por que isso? Para que houvesse uma correção, para que o povo se voltasse a Deus. Então sempre a vontade de
Deus é que o povo se volte a ele, viu? Deus mandou o profeta escrever a visão de maneira bem legível para que pudesse ser vista até por quem passasse correndo. Então, olha só, Deus, ele quer que você entenda a sua palavra. Então, tem essa expressão, né? Até quem passar correndo vai entender, vai ler. É como se você estivesse passando numa avenida, andando com seu carro e tem ali uma propaganda numa faixa, mas ela está com letras garrafais bem grandes e você vai então entender. Fala, olha, ali tem um restaurante. Ali tem tal coisa. Então o Senhor também quer que as pessoas entendam que precisa se arrepender dos seus pecados e se voltarem a Deus. Então esta mensagem ela é clara. Parte 2, o avivamento pela palavra. No item 1 aqui, ó, ouvi a palavra de Deus. Em sua oração Abacuque diz, ouvi, Senhor, a tua palavra. Então ele ouviu a palavra, ele ouviu a palavra de Deus, ou seja, a resposta dele quanto ao objeto de sua oração. Deus falou a Abacuque, Deus falou, né? E Abacuque ouviu atentamente. Então Deus é um Deus que fala. É preciso ouvir a voz de Deus com atenção para viver um período de avivamento espiritual. Ouça a voz do Senhor, ouça a voz de Deus. Pastor, mas eu vou ouvir através do quê? É através da pregação, através dos louvores, através dos testemunhos, através de você ler a Bíblia, através de você ouvir, né? Palavras saudáveis, pregações saudáveis, né? Quando você está ouvindo aqui esse ensinamento da palavra de Deus, então Deus fala ao seu coração. No item 2 aqui da parte 2, temer a Deus. Então, ao ouvir a palavra de Deus, Abacuque temeu. Então, é preciso ouvir a Deus e temê-lo. Veja bem, não pode haver avivamento nem temor ao Senhor. Não pode haver avivamento sem temor ao Senhor. Agora, o que é o temor? Diz assim, ó, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Está escrito no Salmo 111, versículo 10. Então, é preciso ressaltar, porém, que o temor ao Senhor não tem nada a ver com medo. Por quê? Porque o medo afasta, o temor se aproxima. O que é temor? É respeito profundo ao Criador. Então, quando você faz uma coisa que desagrada a Deus, você fica então com um sentimento no seu coração. Por quê? Porque você tem respeito a Deus, você ama a Deus. Então, você fica com o coração pesado e você logo quer pedir perdão ao Senhor. Por isso que o pecado em nossa vida, João, né? João, o discípulo amado, ele escreve numa das suas cartas, ele diz assim, ó, aquele que é nascido de Deus não peca. O que significa isso? Que aquele que ama Jesus Cristo não vive na prática do pecado. Então, por isso que é o temor. Quando nós pecamos, nós não o fazemos, né? Nós não fazemos assim, nós não o fazemos deliberadamente, mas nós ficamos então com o nosso coração pesado e pedimos então perdão a Deus, porque que nós temos esse respeito, essa reverência, esse temor. No item 3 da segunda parte, o clamor pelo avivamento. Abacuque roga a Deus que aviva a sua obra. Ele diz assim, ó, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aí diz, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Por que no meio dos anos? Porque no começo todo mundo vai animado. No final é mais fácil porque está chegando. Agora no meio dos anos tem a dificuldade. Ele diz assim, ó, no meio dos anos a notifica, na ira lembra-te da misericórdia. Depois que o profeta entendeu que o juízo de Deus seria inevitável ao povo desobediente, ouviu a sua palavra com temor e clamou. Então o profeta clamou. E ele faz 3 pedidos aqui no seu clamor. Qual é os pedidos? São esses. Primeiro, ele pediu o avivamento para a sua obra. Segundo, pediu para Deus que notificasse a sua obra, para que Deus notificasse, para que Deus falasse com aquele povo, advertisse aquele povo. Pediu também, terceiro, pediu para que Deus lembrasse da misericórdia na sua ira. Essa deve ser sempre a nossa oração. Lembra-te da tua misericórdia, Senhor, na tua ira. Por quê? Porque nós sabemos que o mundo, né, e até mesmo nós, quando às vezes fazemos coisas que desagradam a Deus. Parte 3, avivamento, questão de vida ou morte. Então o avivamento é questão de vida ou morte, porque precisamos estar vivos diante de Deus. Isso é somente através da sua santa palavra, através do seu Espírito Santo derramado em nosso coração. Item 1, o clamor pela misericórdia de Deus. Além de clamar por avivamento, Abacuque clamou pela misericórdia do Senhor diante das terríveis consequências do juízo divino sobre a nação impenitente. Era uma questão de vida ou morte, por isso ele suplicou. Ele diz assim, ó, na ira, lembra-te da misericórdia. Então o profeta sabia que diante
da decadência espiritual e moral do povo, se Deus não tivesse misericórdia, todo o povo então pereceria. Por quê? Porque a mão do Senhor, né, viria sobre todas aquelas maldades. No item 2 aqui da terceira parte, Deus é misericordioso. O profeta Abacuque sabia que Deus ouve as orações das pessoas que pecam, mas que se arrependem sinceramente dos seus pecados e buscam a face do Senhor. Então ele sabia disso, que Deus é um Deus de misericórdia. E a Bíblia relata o episódio de Davi. Lembra, né, que quando Davi pecou, né, o Senhor então coloca sobre ele alguns juízos. E Davi então ele diz assim, ó, Davi ele fala da seguinte forma: caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia na mão dos homens. Está registrado em 1 Crônicas, no capítulo 21, versículo 13. Maior percepção a respeito do caráter misericordioso de Deus, teve também o profeta Jeremias, que ele diz assim, ó, lá em Lamentações, capítulo 3, ele fala: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E também diz Lamentações capítulo 3, as suas misericórdias são novas a cada manhã, ou seja, cada manhã que se levanta, cada vez que o sol se levanta pela manhã, a misericórdia de Deus se renova para com as nossas vidas. Então por isso nós podemos dizer aleluia, por servirmos um Deus misericordioso. Jesus Cristo também diz assim, ó, ide aprendei, misericórdia quer e não sacrifício. Devemos também ser misericordiosos, viu? No item 3, clamemos a Deus. Atualmente podemos afirmar que a depravação moral no mundo se tornou endêmica, né? Então essa depravação no mundo está mundo afora, né? É como se fosse uma grande epidemia. Em grande parte não há mais o menor sentimento de vergonha e pudor. A iniquidade não é apenas praticada individualmente ou por grupos, mas ela está institucionalizada com apoio legal, ou seja, tem leis, né, apoiando aquilo que a Bíblia Sagrada condena. Então, há poucos anos, governos culturalmente autoritários incluíram em suas agendas, em suas pautas, e o que eles fizeram? Eles institucionalizaram o aborto. Então, veja bem, a Bíblia, né, condena o aborto. Por quê? Porque como você vai tirar do ventre um bebezinho, né, que está ali, aí você fala, pastor, mas isso for nas primeiras semanas, nos primeiros dias? Não, ali já é uma vida, né? E a Bíblia condena isso. Então a pessoa, ela deveria se cuidar para não engravidar e não depois cometer um aborto, porque dentro da psiquiatria, dentro dos conceitos psiquiátricos, então há uma prova ali de que a pessoa que comete o aborto, ela fica depois abalada emocionalmente, psicologicamente, mesmo que a lei permita, dentro da pessoa tem alguma coisa que diz, né, que está errado, entenderam? Então muitas das leis agora estão defendendo, né, a ideologia de gênero. Então nós temos que tomar um grande cuidado com isso, porque nós respeitamos todas as pessoas, aquilo que a pessoa quer fazer depois dos seus 18 anos, né, aquilo que a pessoa pensa em fazer, aí realmente é um problema dela. Mas nós temos que tomar cuidado, por quê? Porque a Bíblia Sagrada tem uma orientação, tem um caminho para nós. Nós respeitamos as pessoas, mas nós defendemos o que a Bíblia Sagrada diz e também nós oramos com amor no coração, para que haja libertação de todas essas pessoas, de todas as pessoas que haja libertação, porque na verdade não peca somente quem faz isso, mas o pecado jaz na entranha do homem. Por quê? Porque a Bíblia diz da carnalidade, está dentro de nós. Então a Bíblia diz lá em Romanos 3:23 assim, ó, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, todos nós somos pecadores e precisamos e necessitamos da graça e da misericórdia de Deus, viu? Então nós temos que tomar esse cuidado. Então, a pretexto de serem igrejas, então há igrejas também defendendo isso, né? Então, a pretexto de serem igrejas inclusivas, elas aceitam a depravação moral como norma e realidade posta, alegando que Deus é amor e por isso não exclui ninguém. Veja bem, Deus não exclui ninguém mesmo, mas só que Deus pega as pessoas e transforma elas. Todos nós precisamos ser transformados, não é ninguém, né? Você veja bem,
Quando nós olhamos para o centurião Cornélio, lá no capítulo 10 de Atos, ele era uma pessoa bondosa, dava esmola, ele orava 3 vezes ao dia, mesmo assim, o anjo apareceu para ele e mandou chamar Pedro, ou seja, ele não seria salvo se Pedro não fosse lá falar do amor de Cristo para ele precisava de Jesus. E quando aquele homem abraça Jesus, com certeza, Jesus então agora perdoa os seus pecados, né? E transforma a vida dele. Mesmo ele sendo uma pessoa tão bondosa, precisava de libertação. Paulo sendo, né, um homem perseguidor da igreja, então todos olhavam Paulo, é um grande pecador, precisou de libertação. E ele disse assim, Paulo, sou o principal dos pecadores. Olhe para o centurião, Cornélio da corte romana, capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, um homem bondoso, dava esmola, fazia oração 3 vezes ao dia, precisava de Jesus. Então, sem Jesus, ninguém chegará aos céus. E a Bíblia diz assim, ó, segui a paz com todos os homens e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Certamente o juízo de Deus não tardará. Portanto, devemos fazer a mesma oração do profeta Abacuque, dizendo o seguinte: na ira, lembra-te da misericórdia. Essa deve ser a nossa oração, e com amor e com temor. Conclusão: assim como Abacuque orou a Deus, clamando por um avivamento, né, para a sua obra, devemos também clamar ao Senhor por um avivamento genuíno e poderoso nas igrejas locais. Então o avivamento começa na sua vida, na igreja local onde você está. Ah, pastor, mas tem que começar pelos líderes, tem que começar por isso, tem que começar por aquilo. Não, ele começa por quem busca. Quem buscar a sua presença, esse Deus usará na sua vida, viu? Então até mesmo, veja bem, a situação espiritual e moral do mundo hoje está semelhante ou até mesmo pior do que nos dias de Abacuque. Por isso nós devemos clamar ardentemente em nosso coração, dizendo: aviva, Senhor, a tua obra. Amém? Vamos para as nossas perguntas. Pergunta número 1. O que mais angustiava o profeta Abacuque era o fato de perceber que Deus não havia agido prontamente, né, contra a corrupção espiritual e moral do seu povo. Ele imaginava isso, que Deus estava indiferente, mas Deus jamais fica indiferente. Amém? Pergunta 2. Qual foi a resposta de Deus a Abacuque? Veio de forma bem diferente daquilo que ele pensava, né? Então o soberano, ele convoca os caldeus, ou seja, ali os babilônios, né, para fazer uma correção ao seu povo. Então sempre Deus corrige o seu povo, viu? Sempre para o bem. Pergunta 3. O que Abacuque fez ao ouvir a palavra de Deus? Abacuque temeu ao Senhor. Pergunta 4. Segunda lição, aqui a expressão temor ao Senhor se remete. Então se remete ao quê? Se remete à reverência e grande respeito, viu? Então temer ao Senhor não é ter medo. O medo afasta, o temor aproxima. Pergunta de número 5. Qual oração devemos fazer nesta geração? Devemos fazer a mesma oração de Abacuque, dizendo o seguinte: na ira, lembra-te da misericórdia, pois o mundo ele jaz no maligno, o mundo está de mal a pior, as leis estão se fazendo leis para que aquilo que a Bíblia Sagrada condena, está se fazendo leis permitindo isso, então estão contrariando a vontade de Deus, mas nós devemos sempre clamar ao nosso Deus. Na ira, lembra-te da misericórdia, que Deus venha salvar muitas almas e usar muito a sua vida, em nome de Jesus. Seja você avivado e renovado, amém? Até a próxima aula.